Abra sua Bíblia, Josué capítulo 24. Nós começamos a falar desse texto de manhã e abordamos o verso 14, sobre o tema uma família a serviço do Senhor, uma família que se põe a trabalhar para Jesus, a fazer a obra de Deus. Vimos que teme ao Senhor, reverencia, obedece, respeita o Senhor, persevera na fidelidade, integridade e fidelidade, e busca santificação na vida, na família, no lar. Vimos essas três coisas de manhã que Josué coloca para o povo de Deus. E agora o verso 15, vamos lá. Vamos falar juntos, já conhecemos de cor e salteado, né? Vamos lá? Mas se vocês quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém? E aqui então, queridos, depois de Josué falar do temor ao Senhor, da integridade, fidelidade, da santificação em nossas vidas e em nossos lares, ele então toma uma decisão, ele se posiciona, e eu entendo que Josué está colocando a família dele nas mãos de Deus. Por isso intitulei essa mensagem, Minha Família nas Mãos de Deus. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos servir o Senhor. Eu e minha família. Eu entrego as chaves da minha casa a Jesus. Minha família está nas mãos de Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer com toda a fé. Todos nós. Eu disse de manhã que quem tem uma família feliz, estruturada, nas mãos de Jesus, essa pessoa é basicamente feliz. Ela tem tudo para ser feliz. Ela tem uma base sólida para ser feliz. Família, algo tão importante na vida de todos nós, e tem sido tão desvalorizada pela sociedade, e vocês sabem disso, mas eu quero tirar lições aqui, nessa palavra de Josué, estão claras, saltam aos olhos, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela sempre traz grandes ensinamentos para nós. E a primeira coisa que eu destaco aqui, nesse verso, irmãos, é que para colocarmos nossa família nas mãos de Deus, nós precisamos ter uma iniciativa corajosa. Iniciativa corajosa. E ele começa assim, sou eu. Já viu as pessoas quando às vezes estão tratando da sua família, dos seus problemas, ela faz sempre assim? Meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais. É difícil alguém começar, comigo. A transformação vai começar comigo. E a gente ora, Senhor, transforma fulano,
transforma meu marido, transforma minha esposa, transforma meus filhos, transforma meus pais. E às vezes a gente esquece de dizer: Senhor, começa por mim. Começa a transformação aqui, Senhor. Eu estou chamando de iniciativa corajosa, irmãos, porque Josué, quando a gente olha a história de Josué, a gente vê de um homem de coragem. Um homem de coragem. Você lembra quando aqueles espias foram levados lá? Hein? Quantos espias? 12. 10 falaram assim: estamos perdidos. Essa bênção não é para a gente. Caminhamos até aqui, mas essa bênção não é para a gente. Lá tem gigantes, tem exército, tem uma cidade fortificada. A terra é maravilhosa, mas não é para nós. Tem gente que enxerga sempre o impossível, irmãos. Só olha para as dificuldades. Não tem jeito. Olha, acabou. Desisto. Chegamos até aqui, acabou. Vamos voltar. Chuta o balde. Mas 2, né? Quem foram? Josué e Caleb. Não. Deus não prometeu? Não é promessa de Deus? Deus não nos conduziu até aqui com poder e glória? Então, Ele vai nos dar essa terra. Ele vai cumprir o que prometeu, vai nos dar essa terra. Mas a maioria fez assim, negativo. Então, Josué e Caleb se mostraram homens de fé, de coragem, e se posicionaram. Irmãos, é importante a gente destacar como é importante a iniciativa de se posicionar. Porque tem gente que se esquiva daquilo que precisa fazer, decisão que precisa tomar, está sempre fugindo. Irmãos, nós pedimos as bênçãos de Deus, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Mudanças só acontecem quando a gente toma decisões, aquilo que compete a cada um de nós fazer. E Josué diz aqui: não, começa por mim, eu sou o primeiro, ele poderia ser o único, mas eu estou aqui, eu me posiciono, eu vou servir ao Senhor. Ele nos serve de exemplo, irmãos, como maridos, como pais, como líderes, Ele nos serve de exemplo. E vocês sabem que, como pais, nós temos o dever sagrado de ajudar nossos filhos a tomar decisões. Já viu o filho que tem dificuldade de tomar decisões? Se casa e ainda: papai, mamãe, parece que não cortou o cordão umbilical. Não aprendeu a tomar decisões. É importante ensinar nossos filhos a tomar decisões. E aí, irmãos, como é importante nós servirmos de exemplo para nossos filhos. Nossos filhos precisam ver em nós exemplos de pais, exemplo de mãe. Como está faltando essas figuras importantíssimas, de pai e mãe, verdadeiro pai e verdadeira mãe. Como os filhos precisam ver que os pais são pessoas tementes a Deus.
e falei isso de manhã, servos e servas do Senhor, queridos, eu me converti com 16 anos. Aliás, já tinha completado 17, né? Diminuí um. E fui criado num lar. Meus pais adoravam ídolos. E eu fui o primeiro a tomar a minha decisão. Eu fui o primeiro. Em toda a família. Foi difícil. Não foi fácil. Romper com uma tradição religiosa. É isso que Josué diz aqui. Olha que seus pais serviram a outros deuses, a ídolos. Vocês vão seguir o mesmo caminho? Irmãos, se nós não tivermos fé e coragem e iniciativa para romper com certas tradições, nós não vamos prosseguir. Eu tive que abandonar os meus ídolos, que eu aprendi a servir com os meus pais, numa tradição de família. Sabe por que a gente tem que romper? Porque a Bíblia diz que cada um, o quê? Dará contas a si mesmo a Deus. Meu pai, minha mãe, Irmãos, é muito importante destacar que nós devemos aos nossos pais honra, respeito, nunca devemos deixar disso. E uma palavra de Deus para os filhos é que essa obediência aos pais tem promessa, tem bênção para quem faz isso. Tem bênção, tem vida longa, tem vida feliz. Hoje os filhos não querem obedecer mais aos pais. Então, o que eu estou dizendo é que meus pais foram uma bênção na minha vida. E eu tenho que reconhecer que eu aprendi muito com a minha mãe e com meu pai. Mas em questão espiritual, eles não tiveram, não aprenderam para dar aos filhos. Então eu tive que romper com isso. E influenciar. No caso, meu pai já tinha falecido. E agora eu, voltando, né? A coisa estava andando de um jeito, agora vai voltar. Olha, não é assim. Eles não aprenderam. Agora é assim. Comecei a estudar a Bíblia, comecei a ensinar a minha mãe. E pela graça de Deus, ela se converteu. Então há coisas que você não tem que imitar seus pais. Meu pai era alcoólatra. Meu pai era um homem violento com seus filhos. O meu segundo irmão, já falei isso aqui, vou repetir. Segundo irmão mais velho, quando meu pai chegava perto dele para corrigi-lo, ele se urinava. De medo e pavor. A gente tinha pavor do meu pai. Aprendi, louvo a Deus pela vida dele, aprendi a ser um trabalhador honesto, ele foi um exemplo. Eu não conheço outro homem que tenha sido mais trabalhador e honesto do que meu pai. Mas na área espiritual, ele não aprendeu, eu não podia imitá-lo. É esse rompimento que é preciso ter. É esse discernimento que nós precisamos ter, do certo, de errado, do que é de Deus, o que não é de Deus, o que é bíblico, o que não é bíblico, e o que é a vontade de Deus, o que não é a vontade de Deus.
Quando você abre a Bíblia e vai ver a história dos reis, das famílias, há muitas pessoas que seguiram os pais em seus pecados. Em seus pecados. Poucos foram bons exemplos para os filhos. Mas tivemos, graças a Deus por isso. Então, iniciativa de romper com um ciclo, com uma tradição. Você não tem que cometer os mesmos erros do seu pai e da sua mãe. Você não tem que imitá-los em seus erros. Você pode imitá-los nos seus acertos, nas coisas boas, positivas. Porque não tem ninguém perfeito. Não existe pai e mãe perfeitos. Ninguém é. Graças a Deus que nós temos bons exemplos e que podemos segui-los. Então avalie as coisas, porque a tendência natural dos filhos é repetir a vida dos pais, pai e mãe. A minha mãe casou grávida, o que tem o casar grávida? Minha mãe fez isso, meu pai se envolveu com isso. E lá no fundo, há uma influência, irmãos, forte, que tem que ser rompida. Não há maldição hereditária, influência negativa, sim. Quando os filhos repetem os mesmos erros dos pais. A segunda coisa que eu destaco aqui, irmãos, além dessa iniciativa corajosa, é quando colocamos nossa família nas mãos de Deus, é preciso ter uma determinação responsável. Josué não parou no eu, ele começa com eu, mas ele diz: eu e a minha casa, a minha família. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Você já deve ter ouvido centenas de sermões sobre esse versículo. E quando a gente ouve muitos sermões sobre um versículo, porque ele é bom. Não estou dizendo que os outros não sejam. Um texto bom é muito usado. João 3,16, por exemplo, é campeão, não é? Salmo 23, enfim, são textos que falam profundamente ao nosso coração. Então, esse texto, você já ouviu muita coisa. Mas Josué aqui, olha, queridos, Josué não terceiriza a sua família. Ele não diminui o valor da sua família. A sua vida estava ligada à sua família. A sua felicidade estava ligada à sua família. O seu sucesso estava ligado à sua família. Nós não podemos construir nossa família sobre os escombros da derrota. Não podemos construir nossa felicidade, irmãos, sobre a ruína da família. E aí está a frase que a gente conhece tanto, né? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Nenhum. Não existe. Então, irmãos, eu preciso cuidar da minha família. Nós precisamos valorizar a nossa família. Não é coerente, não é de Deus ser acessível aos estranhos e incomunicável dentro de casa. Não é de Deus, não é coerente ser amável com os outros e topeira dentro de casa. Isso não pode acontecer. Não é de Deus ser piedoso na igreja, piedosa na igreja, e profana dentro de casa. Isso não é coerente. Não é de Deus. Às vezes a gente trata tão bem os outros, né? E a gente se vira, mas quando chega nos nossos filhos, quando chega na nossa família, a gente não tem tempo, não dá valor, não dá ouvidos.
Eu falei de manhã que não existe carreira solo em relação à felicidade. Nós estamos junto à nossa família. A nossa família está junto conosco, que nós estamos junto com a nossa família. Não é mais eu, somos nós. Quando a pessoa se casa, acabou o eu, agora somos nós. Chega de egoísmo, só pensar em si mesmo, agora somos nós. Então, eu sou responsável por minha família. Você é responsável por sua família. Você tem que dar cuidados, zelo à sua família. Você tem que ser exemplo para a sua família. Tem que construir uma família feliz. Você sabe o que é construir? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Eu preciso da bênção de Deus, mas eu tenho que arregaçar as mangas. Eu tenho que suar a camisa. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que dar tudo de mim. Eu tenho que investir 100%. Não é 98%, não. Na minha família. Investir tudo que tenho, que sou na minha família. Há um versículo muito bom para as mulheres. Provérbios 14:1. Diz que a mulher sábia edifica, olha, edifica. Não pega pronto, não. A casa não vem pronta, não. Edifica a sua casa. Mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. Insensata, tola. A sábia constrói, a tola destrói. E essa sabedoria para construir vem da onde, irmãos? Da palavra de Deus. A segurança está na palavra de Deus. Aquelas duas casas que foram assoladas pela tempestade, uma caiu porque estava edificada sobre a areia, e a que não caiu sobre... Que rocha é essa, irmãos? Que o texto diz, Jesus disse, a obediência à palavra de Deus. Não é só conhecer, não é só saber, é obedecer. Obedecer. Tem muita gente que conhece, sabe muito, sabe muito, mas na hora de praticar, queridos, é uma negação. Então, queridos, alguém disse que nós devemos aos nossos filhos 3 coisas. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Exemplo. Os filhos precisam olhar para nós e ter vontade de seguir nossa vida, nosso exemplo, nossos passos. Eu vou seguir os passos de papai. Eu vou seguir os passos de mamãe. Mamãe é um exemplo. Conhece aquela história hoje não é dia das mães, né? Domingo que vem, né? Do menino falou que conhecia o 5º evangelho. Que 5º evangelho é esse? O 5º evangelho é o da minha mãe. É o da minha mãe, porque ela vive o evangelho dentro de casa. Exemplo para os filhos. Na vida espiritual, tendo um temor do Senhor, consagrando a vida ao Senhor. Você pode ser exemplo em outras coisas também. É saudável, sim, claro que é. Mas se você falhar no exemplo espiritual de vida com Deus, acabou, queridos. Jó, quem conhece a vida de Jó, estuda a vida de Jó, ele é exemplo de pai. Exemplo de pai. Que reunia os filhos, conversava com os filhos, intercedia pelos filhos. E isso todos os dias.
Gente, não é fácil não. Não é fácil não, todos os dias. Todos os dias. Loide e Eunice foram exemplo para Timóteo. Ah, que fé dessas duas mulheres, que vida de oração, que vida de temor a Deus, exemplo. Mas você pode ser exemplo na vida conjugal. Sabia que a vida conjugal vai influenciar o casamento dos filhos? Claro que sabia. Vai influenciar o casamento, quem sua filha vai escolher como marido e quem seu filho vai escolher como esposa. Muito vai daquilo que vocês estão vivenciando em casa, o que nós estamos vivenciando em casa. E tem filho que nem quer pensar em casamento, que não, às vezes não tem uma figura paterna, de autoridade, de líder. E aí, infelizmente, descamba para outros lados. Não tem figura da mãe, uma mãe de Deus, mãe verdadeira, serva do Senhor, uma mulher de Deus. Quantas vezes os filhos, ninguém aqui é perfeito, quantas vezes a gente tem salseiro dentro de casa, não tem? Você tem? Nós temos, minha filha? Não quebra pau não, tá? Nem panela tal e tal, não, nada disso. Os filhos veem, os filhos estão vendo, aquilo está registrado, tudo que eles ouvem e veem estão registrados na memória. Agora, eu pergunto, quantas vezes eles veem o pai e a mãe se beijando, se acariciando? Não estou fazendo sexo não é isso que eu estou falando não, tá? Não é isso. Você vai fazer com as portas fechadas e tal, deixa a criança dormir, aquele sono pesado, para não ouvir o barulho, né? Enfim, estou falando do dia a dia. Seus filhos veem seus pais se abraçando, demonstrando carinho um para o outro. Meu amor, olha esse presentinho que eu trouxe para você, olha essa rosa, olha isso, aquele bombonzinho. Minha esposa gosta mais de bombom, rosa. Ela gosta também, mas traz aquele, como é que não, aquele negócio assim Não é a Beta não, o outrozinho. Ferreira Rocher, o mais caro que ela gosta. O mais caro. Né? Mas aí a gente quebra o galho. Irmãos, é importante os filhos presenciarem o amor dos pais, o carinho. Isso dá segurança a eles. Segurança. Papai e mamãe se amam. Olha, um presente que você dá a seu filho, sua filha, ame a mãe deles, ame o pai deles. É um presentão que você dá a seus filhos, mas demonstre isso. Isso é cuidar da família, irmãos. Isso é ser exemplo de amor para os filhos. Josué foi um grande líder, um grande general, estrategista, conduziu Israel para Canaã, mas ele não abandonou sua família, ele priorizou sua família. Eu já falei aqui que eu gosto de filme de ação e tal, policial. Você já observou que geralmente, olha, eu não estou lembrando de nenhum,
Geralmente, que seja o contrário, tá? Geralmente, o mocinho, o bom profissional, o bom policial, o cara bom mesmo, ele se dá mal na família. Ele não cuida da esposa, ele não cuida dos filhos. Ele está divorciado, os filhos estão longe. Pode ver, irmãos, pode ver. Qual é a mensagem? Você tem que optar essa mensagem entre a sua família e a sua profissão. Se você for um bom profissional, você não vai cuidar da sua família. Se você cuidar da sua família, você não vai ser um bom profissional. É essa mensagem que os filmes passam. E não é verdade. Isso não é verdade, irmãos. Nós podemos e devemos conciliar as coisas, priorizando a família. Porque você pode arrumar um outro emprego. Você pode ganhar seu pão de outro jeito. Mas se você perder sua família, vai ser muito difícil. Um grande empresário, fazendo uma palestra para outros empresários, ele disse assim, exatamente assim: se a sua família estiver atrapalhando, mude de família. Mude de família. Arruma outra família. Isso não é de Deus. Josué foi um grande homem na missão que Deus deu a ele, mas ele não se esqueceu da família. Nem todos fizeram isso. Você sabe que Davi teve muitos problemas na família. Davi deixou de lado muitas vezes seus filhos e sofreu muito, muitas consequências. Então nós temos que saber conciliar as coisas, valorizando mais a nossa família. Valorize seu cônjuge, valorize a sua esposa, valorize seu marido, valorize seus pais, valorize seus filhos, valorize até mesmo a sua sogra. Eu sei que é difícil, é um desafio grande. Demorou, né? Estava bom, né, sogras? Estava bom, até aqui. Às vezes, irmãos, a impressão que eu tenho, com todo respeito, é que há pais que estão mais preocupados em fazer com que os filhos torçam para o seu time do que com a vida espiritual dos filhos. Há mães que estão mais preocupadas com o sucesso profissional dos filhos do que com a salvação dos filhos. E o que isso vai adiantar? Essa impressão que eu estou tendo, irmãos, e que possivelmente você também. Vamos valorizar nossos filhos, irmãos. Vamos nos preocupar com a educação, com o futuro deles. Claro que vamos, em dar o melhor para eles, talvez aquilo que não tivemos. Mas, irmãos, não priorizar essas coisas. Priorizar a vida espiritual. Você vai levar a sua casa para o céu? Você vai levar seu carro para o céu? Você vai levar seus bens para o céu? Mas a sua família você pode levar. Não por você, por sua força, lógico. Você está entendendo o que eu estou falando. A sua família você pode levar para o céu. A sua família pode ser salva. Então faça o possível. Já falei aqui, repito, Noé foi considerado o maior evangelista. Ninguém ouviu sua pregação, mas ele salvou a sua família do dilúvio.
Ele colocou a sua família dentro da arca. E você precisa colocar a sua família na arca da salvação, nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. Eu sei que nem tudo depende de nós, e que há experiência, e na Bíblia nós temos vários casos assim, de bons pais, pais piedosos, que os filhos não seguiram os passos. E temos exemplo de pais péssimos, que os filhos buscaram outros exemplos, seguiram exemplos positivos, que nem estavam em casa, de repente estava no seu ancestral, lá atrás. Eu sei que nem tudo depende de nós, e possivelmente tem alguém aqui que tem essa experiência. Deixa nas mãos de Deus. Sua oração não é em vão. Deus não deixa um pai e uma mãe sem resposta. Deixa não. Creia nisso. Creia no Deus Todo-Poderoso. Por último, para colocarmos nossa família nas mãos de Deus, é preciso fazer uma aliança com Deus. Está lá no verso 25. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhe deu estatutos e juízos em Siquém. Olha lá, aliança, aliança, que palavra maravilhosa. Esse homem corajoso, responsável, que tomou iniciativa, que fez uma decisão juntamente com a sua família, agora diz assim: olha, vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança com Deus, de adorar e servir só o Senhor. Jogar fora os ídolos, vamos adorar só o Senhor. E ele convoca o povo a fazer a mesma aliança que ele fez, porque ele fez primeiro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora eu quero propor essa aliança a vocês. Aliança com Deus. Josué então diz: vocês querem fazer essa aliança? Vocês querem fazer essa aliança? Vocês têm certeza disso? Ele insistiu, ele foi enfático. Se você observar, ele fala sobre isso do verso 18, 21 e 24. Ele fala dessa aliança. E aí no verso 25, que já lemos, ele conclui: e por 3 vezes o povo disse sim. Verso 18, 21 e 24, repito: sim, nós vamos adorar somente a Deus, nós vamos fazer essa aliança, nós queremos essa aliança. E aí no 25, a aliança foi feita, o pacto, o compromisso, o voto, a aliança com Deus. Adorar e servir somente o Senhor. E a parte de Deus era guardar o povo, abençoar o povo, guardar a família, suprir suas necessidades, abençoar a sua casa. Essa era a parte de Deus e Deus fez. Queridos, nós precisamos fazer essa aliança com Deus. E se um dia você fez e quebrou, como o povo de Israel, refaça a aliança. Você lembra que casais fazem renovação de votos? Aquele voto que eu fiz no casamento, eu vou renovar. Depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, não é fácil não, hein? É? Renovar, refazer esse voto,
Eu quero ter uma aliança com Deus. Minha vida está aliançada. Eu tenho um pacto. Eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Eu vou viver para Ele. E Deus diz: eu vou te abençoar. Que nem fez com Abraão. O que Deus falou para Abraão? Abraão, eu vou te abençoar, mas você vai ser uma bênção. Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar a sua família, mas você vai ser uma bênção. Essa bênção você vai passar adiante. Todas as famílias da terra serão benditas. Em você, Abraão. Ah, irmãos, como é bonito quando uma família é exemplo para outra. Quando um casal é exemplo para outro. Quando uma pessoa é exemplo para outra. Quando alguém olha assim, poxa, olha que família. Não é perfeita não, tá, irmãos? Não existe, já falei e estou repetindo. Não é perfeita. Mas quando a pessoa fala assim, poxa, aqueles vizinhos são pessoas abençoadas. Eles têm lutas como nós, eles têm problemas como nós, mas olha como eles enfrentam. Olha como eles são felizes. Olha como eles servem a Jesus. Famílias que são bênção. Sabe por quê, irmãos? Fizeram uma aliança. Fizeram uma aliança com Deus. Eu quero convidar você hoje a fazer essa aliança com Deus. E repito, se fez e rompeu um dia essa aliança de servir ao Senhor, você renovar hoje, refazer a aliança, entregar a sua vida nas mãos de Deus, entregar o seu casamento nas mãos de Deus, entregar a sua família nas mãos de Deus, entregar seus filhos nas mãos de Deus, seus pais, seu futuro nas mãos do Senhor. Você não quer fazer essa aliança hoje? Na presença de Deus? Foi o que Josué fez e levou o povo a fazer esta aliança. Quero concluir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Iniciativa corajosa. Começa comigo. Começa comigo. Essa mudança tem que começar no meu coração, na minha vida. Chega de falar que o problema é dos outros. Chega de esperar a mudança dos outros. A mudança tem que começar por mim. Eu tenho que começar a mudar. Romper com coisas e pessoas, às vezes, que não estão me ajudando. Alianças, compromissos com pessoas que não são bênçãos na minha vida. Eu tenho que ter essa determinação responsável, isto é, minha família está envolvida na minha vida. Minha vida é minha família é minha vida. Eu tenho que valorizar essa família que Deus me deu, zelar, cuidar dela, fazer tudo por ela. Mas eu tenho que fazer essa aliança. Essa aliança é com Deus, primeiro. Um casamento é feito uma aliança entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Mas Deus está presente. Então essa aliança é com o Senhor do casamento também. Se você quebra o seu voto com o seu cônjuge, você está quebrando o voto com Deus. Porque você fez na presença de Deus esse voto. A maior testemunha foi Jesus, no dia do seu casamento. Faça essa aliança espiritual. Faça essa aliança com Deus. Não sei como está seu casamento, não sei como se encontra o seu cônjuge,
se ele é crente ou não. Não sei como está a sua família. Talvez sua casa esteja em ruínas. Talvez seus filhos estejam afastados, estejam em vícios, drogas, envolvidos com homossexualismo, prostituição, más companhias, não sei. E aí você pergunta: pastor, como é que eu vou fazer esse voto hoje? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, se isso está acontecendo comigo. E eu digo: exatamente por isso que você tem que fazer esse voto, pela fé. Isso se faz pela fé, não é por você, não é você que muda as pessoas, você não muda a si mesmo, você só consegue mudar a si mesmo com a ajuda de Deus, e a transformação vai acontecer com a bênção de Deus, e nós precisamos crer. Lá em Atos 16, quando Paulo e Silas foram libertos daquela prisão, e o carcereiro foi salvo, você lembra desse texto? Senhores, que eu devo fazer para ser salvo? Aí o que eles disseram? Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas será que eu vou crer e minha família vai ser salva pela minha fé? Começa por aí, mas aí o que aconteceu? Eles foram onde? Na casa do carcereiro, naquela madrugada, e falaram de Jesus para toda a família. E o que aconteceu? Todos se converteram, todos foram batizados. Mas qual foi a promessa que eles creram? Qual foi? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então você pode, pela fé, dizer hoje: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pode e deve. Curve sua cabeça, por favor. Você pode, hoje, tomar uma decisão, entregando sua vida a Jesus, entregando sua vida a Jesus, entregando a chave do seu coração a Jesus. Mas você pode entregar a chave da sua casa também. Se você trouxe a chave aqui ou não, hoje você pode, pela fé, dizer em oração para Deus: eu quero entregar a minha família ao Senhor, porque eu vou te servir, Senhor, mas eu não quero ir sozinho, Senhor, eu não quero ser salvo sozinho, eu quero que a minha família seja salva, que no dia que Jesus voltar, quando Ele chamar a sua igreja, quando Ele me chamar: Senhor, eu quero que minha família seja chamada, Senhor. Então diga hoje pela fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga aí, diga no seu coração. Repito, você pode estar com seu marido, pode não ser crente, ou pode estar afastado ao frio, filhos longe. Tome uma decisão pela fé, pelo seu filho, pela sua filha, e diga: ele vai voltar, e é hoje que o Senhor vai operar no coração dele e dela. Hoje vai haver libertação dentro da minha casa. Os oprimidos pelo inimigo serão libertos. Você quer orar comigo? Colocar sua família nas mãos de Deus? Fique de pé, por favor. Nós vamos cantar. E eu quero convidar você sinceramente, se você hoje
quer entregar a sua vida, o seu casamento, seu marido, a sua esposa, seus filhos, e você quer dizer pela fé mesmo: Senhor, me socorre, e eu quero te servir a partir de hoje para sempre. Vem aqui à frente, eu quero orar com você.